Take number 1. Eu não li o Evangelho. Eu não fico procurando mulher na rua, mas outro dia eu estava dirigindo e ia dar aula no seminário menor. Passei na frente de uma escola, tinha 3 meninas com um shortinho que foi desenhado no ateliê do capeta. Satanás em pessoa desenhou aquele shortinho. Estava eu dirigindo, distraído, de repente o olhar foi na coxa da menina. Os homens sabem disso. Eu senti. Não, mas não precisa nem de 2 segundos para sentir. E o que eu digo aqui, sentir, não é ficar excitado sexualmente. Sentir quer dizer que é um olhar prazeroso. Foi agradável ver aquilo. Senti, mas eu não consenti. Virei o rosto imediatamente para o volante do carro e disse: minha Mãe Santíssima, eu quero te ver no céu. Eu não quero ver essa carne que daqui a pouco está tudo apodrecendo no túmulo. Daqui a pouco está tudo velha, despencada, mochibenta. Mas tem que ser rápido no gatilho, meu irmão. Tem que ser ninja. Olhou, ops! Tem que ser ninja. Sentiu, não consinta. As pessoas acham assim: para ir para o inferno precisa fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Deixa na banguela que vai sozinho. Trilha sonora e começa um samba da Beija-Flor. Olha aí, olha aí! Achava que não sabia sambar, né? Padre Paulo também é cultura. Mas ainda bem que veio você, né? Jesus e 2000 anos de cristianismo errados. Mas veio você, genial, cara. Eu vou seguir você. Eu vou renunciar aos evangelhos. Eu vou deixar de seguir a igreja dos mártires. Eu vou deixar de seguir a igreja dos doutores, dos missionários, dos monges, dos eremitas, dos santos, para seguir você, porque tu é um gênio, meu! Cara, ou você é muito burro, ou você é muito mau. E talvez os dois. A libertação virá, não por você, virá de outro lugar. Não pense que Deus depende de você. Se você não colaborar com a salvação do povo de Deus, a salvação virá de outro lugar. E você perecerá. Deus colocou você, Esther, no palácio real. Para quê? Você privilegiada tivesse a ocasião de colaborar com Deus. Isso é um privilégio. Dar sua vida para colaborar com Deus. Agora, se você não fizer isso, se você não arriscar a sua vida por Deus e pela salvação do povo de Deus, não se preocupe. Deus salvará o seu povo apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme. Deus salvará o povo, apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero. Deus salvará o seu povo, apesar de você, sua víbora, sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado ao inferno com Satanás e com os seus anjos.
Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu cão luciferino. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, seu servo das trevas. Deus salvará a sua igreja, apesar de você, raça de víboras e não de Abraão. Deus salvará o seu povo, apesar de você. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. E vocês sabem que no seminário nós temos que formar os rapazes para viverem um celibato, que é uma forma, um dos jeitos de viver a castidade é o celibato. Tem outro jeito de viver a castidade, que é o namoro, outro jeito de viver a castidade, que é o casamento. Uma das formas de viver a castidade é o celibato. E eu tenho que ensinar isso como reitor do seminário. Muito bem. Quando eu era então reitor do seminário, chegou lá um rapaz. E ele era seminarista. No atendimento, eu fui lá e perguntei para ele: então, você sente atração sexual por mulher? Ele disse: não. Ah, então você sente atração sexual por homem? Ele disse: não. Você sente atração sexual por quê? Pelo quê? Ah, não sinto atração sexual. Opa, parou. Tem um problema. Não, padre, mas é que eu sou casto. Não, você não é casto. Você é um repolho. Não é isso. Repolho não sente atração sexual por ninguém. Nós tentamos acompanhar o rapaz para descobrir a causa, se a causa era física, se a causa era afetiva, etc e tal. Seja como for, não conseguimos ajudar muito o menino, mandei para casa, porque ele não pode ser padre desse jeito. Aí o menino ficou revoltado comigo, dizendo: mas padre, eu sou puro. Padre, eu sou casto. Não, isso não é castidade. O sujeito era assim. Ele era meia fase. Ele trabalhava em meia fase assim. Ele não pecava porque ele não tinha energia. Entendeu? Ele estava... Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você... Não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, uper, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador. É o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça. O único mediador é cabeça e membros. O único mediador
é Jesus inteiro, a igreja, cabeça e membros. O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta: graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutério para pôr fim à soberania da grande Babilônia. E muita prepotência da Igreja Católica, falida e suja, querer se dizer a Igreja de Cristo. Jesus não fundou a igreja, e muito menos a católica, que é um antro de perdição e pedofilia. Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou a igreja e onde está escrito que Pedro foi papa. A pedra de que fala o Evangelho é Jesus e não Pedro. Estudem mais. Bom, Provocaram. vamos fazer o quê, né? Provocaram. Hoje à tarde eu já vi que o senhor já deu muita resposta sobre isso, né, na pregação da tarde hoje, né? Veja. Mas tá aí. Tudo bem, vamos lá. Então vamos por partes, porque é um tiroteio, né? Isso não é uma pergunta. É um tiroteio. Então é fácil... Mas é importante explicar tudo isso, né, Padre Paulo? Porque muita gente, infelizmente, tem essa concepção errada, né? Então vale a pena o senhor desdobrar isso. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa, a acusação de que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Essa acusação é simplesmente ignorância sua de não saber ler o Apocalipse, né? O Apocalipse fala de duas bestas. Uma é um poder político e outra é um poder religioso. Ora, quando o Apocalipse foi escrito, foi no ano 100. Quem era o poder político e o poder religioso que estava matando cristãos? Era claramente o Império Romano e a religião de culto ao imperador. Porque era exatamente por isso que os cristãos estavam indo para as arenas dos leões para serem mortos. Porque se recusavam a entregar a Bíblia aos perseguidores, se recusavam a oferecer o culto ao imperador, etc. Queimar o incenso. Então, foi aí, então, que surgiu o cristianismo. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Eles acham... Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1.500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Não é? E nós sobrevivemos 1.500 anos, graças a Deus, à tradição, não é? Da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo, né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas, queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1.500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora, saiba uma coisa, estatisticamente existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres.